Agora a gente mostra a história de uma mãe que enfrenta problemas todos os dias para sair de casa com o filho, que é cadeirante. A dona Josefa mora no bairro do Farol e demarcava o espaço da frente da casa dela, na rua, exatamente com cones, para impedir o estacionamento de veículos na rampa que é de acessibilidade para o filho, não é? Ela construiu essa rampa para poder o filho sair de casa na cadeira de rodas. Mas ela relata agora que a SMTT recolheu os cones e agora ela não tem como conseguir manter a passagem sempre livre para a cadeira de rodas, porque a rua fica cheia de carros o dia todo. A reportagem é da Beatriz Lacerda. Acompanhe comigo. Lucas tem 34 anos e sempre dependeu da mãe para tudo. A amorosa dona Josefa se esforça para manter os tratamentos de saúde que ele precisa, como consultas médicas frequentes. E o filho sempre sai na cadeira de rodas. Josefa construiu 2 rampas na porta de casa, na rua Cônego Machado, no bairro do Farol, em Maceió. E também colocava cones na rua para deixar a passagem sempre livre. Mas agentes da SMTT levaram os cones sem aviso, e ela perdeu o sossego. Eu cheguei na porta, olhei e não estava clone aqui. Aí, como era de dia, já era umas 8h40, 9h, eu saí, falei para meu vizinho, olha, roubaram os clones. De dia, ele falou assim, não roubaram os clones. Aí, o SMTT parou aqui, pegou todos os clones e foi embora. Falei, mas ele não perguntou nada. Ele disse, não, passou um casal aqui, parou e foi embora. A dona Josefa tem razão em se preocupar. Tá impossível transitar com o Lucas por aqui. Isso porque até as calçadas da vizinhança são assim, cheias de irregularidades e batentes, que impedem a passagem de uma cadeira de rodas para a rua. O que ela está pedindo é que a Prefeitura de Maceió construa uma rampa de acessibilidade bem na frente da casa dela. E, se possível, devolva os cones do Lucas, já que as rampas, por si só, não são respeitadas pelos motoristas. A dona de casa sabe que a rua é pública, mas faz um apelo por soluções que garantam o direito do filho. Não tem acesso como eu sair com o Lucas com a cadeira aqui não, aqui fecha de carro, todo aqui de carro. Não tem como, se meu menino passar mal, o meu menino, ele morre aqui, porque daqui, ó, se eu chamar a SAMU não tem como parar aqui. Se parar aqui, ela vai ter que esperar os carros parar para colocar o Lucas na... Como é que chama aquele negócio deles? Para transportar o Lucas. E se for nenhum carro também, é bem difícil, porque vai ter que arrastar aqui para abrir a porta lá, maior dificuldade. Eu queria que eles me dessem uma permissão, que eu pudesse ter o direito de reservar a vaga de Lucas. Porque para deixar assim, aí, se eu botar os clones, ele levou os clones, mas se eu botar outros clones, arrumar outro e botar, eles vão passar de novo, vai levar e vai ser a mesma coisa. Josefa foi até a sede da SMTT pedir os cones de volta e há mais de uma semana espera por respostas da superintendência. No supermercado tem uma vaga lá, cadeirante. Se qualquer pessoa que não seja cadeirante parar naquela vaga, o carro é guinchado, é multado e guinchado. Clínica médica, o shopping, tudo tem um direito de cadeirante. E eu queria saber por que Lucas não tem o direito. Lucas, na minha casa, a casa da gente, a gente não pode. De uma mãe que cuida do seu filho, né? Tem 34 anos o Lucas e precisa de toda a atenção e precisa sair de casa para ir para o médico, para o trabalho, etc. Né? Enfim, levar para o tratamento na cadeira de rodas, né? Aí você deve se perguntar, Edson, mas não é se fosse um acesso de garagem, né? Se fosse uma garagem, é proibido estacionar numa garagem, não é? Na frente de garagem o Código de Trânsito Brasileiro proíbe exatamente que veículos estacionem na frente de garagem, porque é acesso. O caso da dona Josefa é porque não é garagem. Ela fez a rampa porque é uma rampa de acessibilidade. Ou seja, para ele sair daí, ele precisa descer, né? Ele precisa pegar um carro, precisa descer para, de repente, atravessar a rua. Na rua não existe outro ponto de descida para cadeirante. Então, ela fez isso. Mas, mesmo assim, como é uma rua muito movimentada, que o dia inteiro o pessoal estaciona o carro, o motorista desrespeita, porque se está vendo ali que é uma rampa, você não pode parar numa rampa, independente se é de acesso de cadeirante ou não é, né? Especial do cadeirante, inclusive, leva multa. Se fosse uma rampa de cadeirante, a SMTT, em vez de só levar os cones, poderia ter multado também o carro que está estacionado aí dessa forma irregular, não é? Lamentável. Nós entramos em contato com a SMTT, que até agora também não nos respondeu sobre essa situação. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe você estacionar em garagens e também proíbe você reservar vaga na rua.
Então tem muita gente que bota cone na frente do prédio, do condomínio, de casa mesmo, para que ninguém possa parar. Você não pode reservar aquela vaga. A rua não é sua, tá? Mas o acesso à sua garagem tem que ser garantido, não é? No caso dela, não é garagem, mas é um acesso para o filho cadeirante. Como é que fica a situação da dona Josefa nesse caso? O que é que ela pode fazer? Inclusive, a Bia está ao vivo com a gente e tem mais informações também de como esse problema pode ser resolvido. Porque a gente viu, né, Bia? É um problema de acessibilidade. E, infelizmente, as cidades não são preparadas para dar acessibilidade a todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são cadeirantes. Isso mesmo, Edson. Você estava trazendo à tona aí esses problemas, os desafios que as pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida enfrentam no dia a dia, apesar da lei brasileira garantir que essas pessoas tenham total inclusão social em vários ambientes, tanto público quanto privado, e possam se locomover, né, com segurança pela cidade. A realidade lá fora é muito diferente. Só que é muito interessante esse assunto, porque eu vou começar dizendo o seguinte: a dona Josefa Martins colocou os cones ali na porta dela para assegurar que aquele espaço não seria ocupado por um veículo. E aí ela poderia passar com tranquilidade, né, sair e chegar com o filho. Mas o que a dona Josefa fez foi uma infração de trânsito, porque ela demarcou uma área pública com cones. Isso é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ela poderia, inclusive, ter sido multada. Quem estava me explicando isso foi o Júlio Schwartz, que é membro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB. E a nossa conversa estava sendo muito boa aqui, que ele me trouxe esse aspecto, mas claro que a gente não pode negar que, de um lado, existe o direito público, o interesse público, mas, do outro lado, existe também a garantia do direito que o filho da dona Josefa tem, que o Lucas tem, que é o direito à acessibilidade. E ali ele não está tendo. Então, quer dizer que o direito dele também não está sendo respeitado. Então, nesse jogo aí, nessa conta, vão ter que achar uma conciliação, que fique bom para os dois. E agora eu vou perguntar para ele, qual vai ser a solução nesse caso? Então, Júlio, você representando a OAB, inclusive entrou em contato com a SMTT, que não respondeu à TV Pajuçara, mas respondeu à OAB. O que eles informaram para o senhor? Olá, boa noite. Queria primeiro me sensibilizar com a dona Josefa e dizer que realmente é um imbróglio. Isso vai ter que ser resolvido de uma forma, através de arbitragem, através do consenso. Eu entrei em contato com o pessoal da SMTT e eles me informaram que, a partir de segunda-feira, eles vão lá na residência da dona Josefa e vão fazer um estudo de viabilidade técnico para saber se existe a possibilidade, a viabilidade de instalar ali algum tipo de sinalização para que aquela vaga que fica em frente à residência dela possa se tornar uma vaga ou um local para que as pessoas com deficiência, no caso com redução de mobilidade, possam estacionar. Aí sim, com essa sinalização, é que as pessoas vão poder ser, não deveriam, mas aí seriam multadas caso estacionassem sem a exibição do cartão. Então vamos lá, cone não dá mesmo para colocar. Não, cone é o artigo 246 do Código Brasileiro de Trânsito, né? Existe uma regulamentação nacional, se não me engano, é o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, né? Que é uma coisa muito séria, você demarcar ou delimitar a via pública, não é todo mundo que pode fazer isso, tá? E o que acontece no final das contas é que ela não poderia marcar dessa forma. E aí ela poderia sofrer até uma penalidade, uma multa, que vai de 250 a mais de R$1.000. Então, na possibilidade de que não se coloca cone, pode-se pintar o chão com aquela marcação, como você falou, de vaga para pessoa com deficiência, como se fosse uma vaga de estacionamento próprio para veículos de uma pessoa naquela casa que tem uma deficiência física. Essa pintura no chão, que a gente também vê por aí, né, em estacionamentos, e que as pessoas costumam respeitar mais. Isso pode ser feito? Pode ser feito sim. É como eu lhe falei. Como eu falei com o pessoal da SMTT, eles me disseram que vão enviar uma equipe para lá, da engenharia, para ver a viabilidade técnica de se instalar esse equipamento, que é um equipamento, e só quem pode fazer essa sinalização é a SMTT, é o órgão municipal de trânsito. Ela, por si, a dona Josefa, não pode sair pintando nada na rua do jeito que ela achar melhor, infelizmente.
né? Mas, mais uma vez, é muita questão de falta de informação. As pessoas colocam o cone, colocam barreiras, colocam sinalizações que não são as sinalizações adequadas por falta de informação. Existe um manual técnico para calçadas da Prefeitura de Maceió, existe o Código Brasileiro de Trânsito, existe a Lei Brasileira de Inclusão, existe a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB, que eles podem recorrer e a gente abre um processo administrativo dentro da SMTT para que eles pudessem fazer isso de uma maneira mais célere. Mas sabendo também que o município deveria garantir essas estruturas, né, que viabilizem a locomoção de pessoas com deficiência, ou seja, que garantam o direito da pessoa com deficiência pela cidade, inclusive nas calçadas, vias públicas, quem é que deve construir, por exemplo, uma rampa? Nessa situação, né, na frente de uma casa, ou seja, um imóvel privado, quem é que tem que fazer a rampa ali? É a dona da casa ou é o poder público? Exatamente. A resposta é os dois, em conjunto. Ela tem que solicitar o órgão de fiscalização, que é a SMTT, que é a autorização para construir aquela calçada lá, com toda a fundamentação, dizendo por que ela precisa disso, né? E a partir do momento que ela receber a autorização, ela investe e constrói. Porque se ela construir de qualquer outra forma, ela também está atingindo o Código Brasileiro de Trânsito. Então, cabendo a conciliação e o pedido, a SMTT pode elaborar, né, construir essa rampa apropriada, seguindo normas da ABNT, com a pintura apropriada, o tamanho correto para aquela calçada ali. Exatamente. Mesmo que seja para beneficiar uma única pessoa, no caso, possivelmente quem mora naquela casa, né? Exatamente. Mesmo que seja para beneficiar uma pessoa só. Agora, veja, a gente mostrou a dona Josefa, parece um caso isolado, mas não é não, né, Július? É muito comum as pessoas terem essa dificuldade pela cidade, né? Quem tem um filho cadeirante, uma filha cadeirante, uma pessoa que anda de muleta ou precisa se locomover com cadeira de rodas, é que conhece, sabe como é difícil, né? Porque, veja, você vai colocar a rampa ali na casa dela, tudo bem, ela vai conseguir, aí a gente torce para que resolva o problema na casa dela. Mas aí, na outra rua, na esquina, outros obstáculos aparecem, né? Exatamente. A gente tem um problema muito grande de mobilidade e de acessibilidade na cidade de Maceió. Muito se tem avançado nos últimos anos, vale a pena a gente falar isso, tá? Mas existe também o plano diretor da cidade que precisa ser modificado para ter acessibilidade para as pessoas com deficiência. E, assim, infelizmente, as calçadas não são respeitadas ainda, mas a gente luta muito para que isso aconteça. Então, agora a gente deixa o espaço aí para você convidar, né, a dona Josefa Martins a se dirigir até a sede da OAB e buscar a ajuda dessa comissão que está aí para auxiliar a população. Exatamente, dona Josefa, o que a senhora precisar, a gente tem a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB de Alagoas, seccional Alagoas. A gente vai providenciar para a senhora, assim que a senhora entrar em contato conosco, para que seja feita a solicitação por escrito à SMTT e a gente vai acompanhar o seu processo administrativo junto à SMTT para que essa vaga seja disponível para o seu filho o quanto antes. Muito obrigada, viu? Julius Schwartz, Isso. é isso, correto? Que é da OAB, está aí se disponibilizando a auxiliar a dona Josefa. Com certeza ela está em casa acompanhando essa reportagem, né? Muito interessada na solução para esse impasse que virou aí a construção dessa rampa e esses cones que ela resolveu colocar, né? Que foi uma maneira até instintiva, Edson, de resolver a questão, porque só a rampa ali não estava sendo respeitada, ela colocou o cone, porque estava defendendo aí o direito do filho dela, a gente até compreende, mas não pode, nem a dona Josefa, nem ninguém pode demarcar a área pública, a área da rua com cone ou com cadeira, né, com qualquer outro instrumento, não pode, viu? A infração prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro e agora o que ela tem que fazer é procurar a comissão que eles vão representá-la junto à SMTT e segunda-feira uma equipe prometeu ir lá na rua Cônego Machado, no bairro do Farol, para ver como é que fica a situação, né? O Lucas agradece. Edson. Perfeito, Bia. Agradeço ao nosso entrevistado aí, inclusive, que conseguiu, né, um contato com a SMTT, uma promessa de que o órgão vai segunda-feira lá. Né? O ideal é que a gente tenha exatamente uma estrutura em todas as calçadas, né? Que o cadeirante não tenha só a dificuldade de sair de casa, que ele possa circular na cidade, inclusive, por exemplo, as esquinas, todas as esquinas deveriam ter descidas para cadeirantes, porque imagina, ela sai de casa, mas depois as outras esquinas, e as outras ruas, e as outras calçadas, é preciso garantir acessibilidade em toda a cidade, não apenas na porta de casa. Mas fica o alerta e o esclarecimento também, que eu acho que é importante. Tenho certeza que a dona Josefa não fez isso sabendo que estava desrespeitando uma lei, mas sim no desespero de ter o seu filho ali, poder sair de casa, inclusive numa emergência,
né? Inclusive numa emergência. E aí tem sempre um carro parado na frente que não é dela, que não é de quem ela conhece, que possa pedir para sair. Enfim, numa emergência é preciso ter acessibilidade. Muito obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade. Fica um alerta também, né? Não é porque eu não ando de cadeira de rodas, eu não necessito de uma cadeira de rodas para me locomover, que eu não posso ter empatia com quem precisa, né? Que não possa reconhecer a necessidade de quem precisa, né? A acessibilidade é fundamental para todo mundo. A gente está no século XXI, não dá para a gente ter ainda uma cidade que não é acessível para todos.